Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio 38. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E antes de falar qual que é o tema e com o nosso convidado da semana, eu queria lembrar vocês que sigam a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, @médico de quê. Se inscrevam no canal do YouTube e sigam a gente no Spotify. E além de você seguir, se você puder dar 5 estrelas se você gostar do nosso conteúdo no Spotify e deixar o seu like no YouTube. Além disso, se você puder compartilhar com seus amigos nos grupos de WhatsApp, para que nosso conteúdo chegue para mais pessoas. Os nossos episódios saem sempre às segundas-feiras, ao meio-dia. E aí, Ana, qual que é o tema da semana e quem que a gente vai receber? O tema da semana é Medicina Baseada em Evidências e o nosso convidado é o José de Alencar, muito conhecido no mundo da medicina baseada em evidências. Famosíssimo. Bem-vindo, Zé. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. A gente fica super feliz de você estar aqui. E antes de começar, eu sei que muita gente já te conhece, mas conta aí um pouquinho da tua vida. Como que você chegou onde você está hoje? Olha, eu sou médico, né? Eu formei lá no Ceará, somos conterrâneos, né? Você nasceu aonde? Eu nasci no Crato. Eu sou cratense. Olha só. Mas minha vida foi em Juazeiro, na verdade, né? Inclusive faculdade lá. Você fez faculdade lá? Foi. Aí, a residência de clínica ainda foi lá. E depois, quando eu estava fazendo clínica, 3 preceptores meus, 2 cardios e uma reumato, falaram, você tem que ir para São Paulo, cardiologia. E você já queria fazer cardio quando você foi fazer clínica? Não. Eu até pensei em fazer hepato antes. Porque a hepatologia tem uma semiologia muito rica. Verdade. Eu adorava semiologia na clínica, né? Então, mas depois eu fui gostando muito mais de paciente grave, e eu pensei, não sei, grave com prognóstico melhor. Então eu pensei, acho que cardio é melhor. Cardio é... A visão de quem fazia clínica é cardio dá pra resolver no pronto-socorro, entendeu? Os graves da... Não é tão simples assim, né? E os graves da hepato são mais graves. Os graves da hepato não dá pra resolver. Não dá pra resolver. Aí vim fazer cardio em São Paulo e aí tô até agora aqui, né? Aí não saí mais. Você veio fazendo Dante. Vim fazendo Dante, cardio. Até depois, na eletrofísio, depois eu fui morar fora, mas voltei, né? Foi assim, eu fiz cardio no Dante... 2 anos, né? E fiz eletrofísio depois, eletrofísio invasiva, que são 3. E ainda fiz 1 ano a mais fora, em Portugal. Gente, a cardio é sempre uma nova faculdade, né? É inacreditável. Foram 8 anos. A gente teve o episódio do Silvio, né? Do Silvio Poff, ele veio aqui também. Ele foi contando das especialidades dentro da cardio. E ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer, que ele falou, às vezes tem paciente que ele tá sendo... visto por 5 cardiologistas diferentes. Eu falei, gente, como assim? Só em São Paulo. É realmente inacreditável. É o Heart diferente. Team, é isso aí. É o Heart Team. E aí você foi pra onde depois, então? Fui pra Portugal, passei Legal. 1 ano lá ainda, né? Morei lá fazendo mais 1 ano do Fellow. E aí eu voltei. Quando voltei, foi assim, cheguei aqui e na semana seguinte fechou o mundo por causa da pandemia. Juro, você tinha Ainda acabado bem de que- voltar, Ainda bem que Zé? você Pode tinha voltar. voltado. Assim, Caraca. eu podia não ter voltado. Você podia ter ficado preso lá. Eu voltei 1 semana antes por causa de um casamento que tinha. Olha só. Porque assim, o Santo casamento. a residência Ou não, terminava também, em não sei. 28. Terminava em 28 de fevereiro. Aham. E assim, eu vim pro casamento 15 de fevereiro. Então eu falei com o meu chefe lá, olha, sai muito caro eu comprar uma passagem ainda pra voltar, passar mais 5 dias úteis Isso. talvez e voltar de novo, Me né? libera Então aí. já me libera, ele me liberou. E aí foi, assim, depois lá pro dia 21, se você for ver, 22, Fechou. por ali, Já fechou foi. tudo, né? Então eu podia ter ficado lá mais alguns meses, desempregado, porque já tinha Isso. acabado, né? Imagina. Exatamente. E pronto, mas ainda bem, deu Que certo. sai legal, não, brincadeira, porque é Portugal, mas assim... Não, Portugal Ficou é meio que excelente, super mas suspenso. eu não ia poder fazer nada lá. Isso. E aí, voltando pro Brasil, justamente começando a pandemia, né, é que começou a minha atuação em medicina baseada em evidência. Então foi muito assim, uma coisa foi levando a outra, Engraçado, né? eu achei que já fazia mais tempo, você vê, né? Não. Eu comecei a falar de medicina baseada em evidência quando começou a Com pandemia. os estudos da Covid. Sim, era aquela coisa que pra mim era óbvio que eu estava escrevendo Sim. lá na minha rede social, mas eu via pelos relatos das pessoas, comentários, Que não era, que não né? era, exato. Então eu pensei, bom, o conhecimento que eu tenho, que era um conhecimento na época informal de medicina baseada em evidências, é maior do que o conhecimento informal dos outros. Então eu posso falar sobre isso, né? Que legal. E aí foi que começou tudo, com a MBE, né? E conta como foi esse fellow que você foi. Você foi para ficar 1 ano efetivamente, então. Sim.
E esse fellow, você escolheu Portugal exatamente por quê? Era o centro de referência? Como que... A SOBRAC, Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, todo ano ele faz um concurso para que a pessoa que passe vá para Portugal e vá para o Canadá. São 2 vagas diferentes, né? A do Canadá dura 2 anos e a de Portugal dura 1 ano só. E aí eu podia escolher um ou outro e escolhi Portugal ao invés do Canadá por algumas razões. Uma é que eu já tinha feito 3 anos de eletrofísio. A do Canadá é boa para quem não fez nada de eletrofísio. Em vez de fazer 3 anos, faz 2 lá e em 2 anos com muita carga horária já está formado, volta. A minha não, fazer mais 2 anos depois que eu já fiz 3, era 1 ano a mais, era muito pesado para mim. Outro, português. Outro, menos frio. Então eu acabei escolhendo Portugal. Esse teria sido o meu primeiro motivo, certamente, o menos frio. E aí a SOBRAC pagou uma bolsa que só dá para se sustentar lá, né? Paga em euros, bom, ela dá em reais, mas a gente converte em euros para quem não tá lá, mas é só para sobreviver lá em Portugal. E aí quando você voltou pro Dante? Já quando você voltou pro Brasil? Pro Dante. Quando eu tava lá em Portugal, eu ainda fazia assim, olha, fim de semana tal, eu tô livre. Eu posso ir pro Brasil. Então eu vinha pro Brasil, dava um curso de ACLS para pagar a passagem. Naquela época ainda dava. Sim, curso pagava a passagem, hoje em dia não faz mais isso, tá muito mais caro, né? Sim. E aí vinha, pagava a passagem e passava um fim de semana aqui e depois voltava. Via todo mundo e voltava pra lá. Via todo mundo e depois voltava. Aconteceu algumas vezes isso, né? Que legal. Aí eu nunca perdi o vínculo com o Dante, mesmo estando em Portugal, porque eu vinha às vezes nesses fins de semana, entendeu? Que foi muito bom, porque quando eu voltei desempregado totalmente, né? Porque eu termino lá e venho pra cá agora. Não era totalmente desempregado, porque o Dante já abriu as portas e não, volte. Você esteve aqui, na verdade, esse ano todo, né? Sim. E aí foi quando fechou a pandemia. E como foi que você, com esse conhecimento que você falou que era informal, enveredou para estudar e ensinar prática baseada em evidências? Começou com as redes sociais, né? Eu fui fazendo uns posts bem amadores, na verdade, ainda. Nem usava Canva, nem me lembro qual era a plataforma que eu usava. E aí eu fazia esses posts informais, pequenos, que geravam engajamento natural, como é que chama? Orgânico. É aquele aviãozinho, sabe? Eu consigo medir aqueles aviãozinhos, comigo é muito, muito forte aquilo ali. E aí eles encaminhavam para os outros e eu fui ganhando seguidores, né? Também quando eu volto, outra coisa que aconteceu assim simultaneamente, que explica até inclusive esse livro aqui, né, o Manual de MBE. Quando eu volto também, eu volto a conversar com um colega médico, que é o dono da Sanar, que é o Caio. Enquanto eu estava em Portugal, a gente conversou bastante, né? E aí eu voltei e falei, Caio, vamos agora reunir, vamos conversar, né? E aí a gente teve essa conversa, foi quando eu virei, na época, hoje que eu não sou mais, né? Mas na época eu virei professor da Sanar. E a própria Sanar falou assim, olha, você é o cara que mais está sendo ouvido sobre medicina baseada em evidência. Porque, claro, existem expoentes máximos nesse assunto, como, por exemplo, Luiz Correia, mas ele já tem uma exposição muito menor do que a minha. Então, o mais exposto é você. Vamos fazer um livro? E aí foi que surgiu a ideia de fazer o Manual de Medicina Baseada em Evidência, porque eu já estava na Sanar, porque eu volto da pandemia e converso com esse Caio, né? Então, meio que tudo se casou. Lembrar que naquela época eu era um recém-saído de qualquer residência. Então, jamais que uma outra editora grande, com mais nome, me chamaria naquela época, né? Hoje eles já chamam em consequência desse primeiro livro, né? Então, e a gente fala assim, hoje, né? Muito tempo depois. É porque a trajetória do Zé é tão bonita e tão meteórica, mas faz 4 anos isso, né? Assim, um pouco mais, 5 agora. No 2025, 5, mas é muito rápido, que legal. Que máximo. E aí quando que vocês publicaram? Então você escreveu em 20 ainda, em 2020? Em 20, exato, e foi publicado em 21. 21, porque a gente porque a pandemia foi tudo tão difícil, né? E os meninos que estão ouvindo provavelmente são mais jovens e têm uma outra dimensão de relação com essa época, que a gente estava todo mundo trabalhando e de repente o trabalho mudou muito e as relações também. E aí a gente pensa, eu lembro demais quando tinha pré-lançamento, a gente comprou o livro e todo mundo comentando, mas foi 21 aquilo então, foi né? 21 o lançamento, Que legal. A fase de escrita demorou alguns meses, né? A primeira edição, essa daqui, a primeira sessão dela é quase toda minha. Então foi aquela coisa, ir pra praia, parar de fazer tudo, concentrar só nisso e terminar ele, que aí foi feito, né? E fez maior sucesso, viu? Ele foi a maior estreia da história da Sanar, que é essa editora que lançou, né? Concorreu ao Prêmio Jabuti,
Que legal. Foi finalista, melhor dizendo, do Prêmio Jabuti, Nossa, que que pra mim é legal. um orgulho muito grande, né? Sem dúvida. Foi um dos 5 finalistas. Então, Então- eu comprei na pré-venda e trouxe o meu pra ele assinar hoje. Porque a gente tá se conhecendo Tá pessoalmente, aqui, né, tá aqui, inclusive. esse é o meu. E é brilhantemente escrito, assim, parabéns. Obrigado. E tem uma Obrigado. história super bonita da capa, que eu lembro de você comentando do porquê da cereja, né, e do cherry picking. Sim. E muito legal. A capa, ela teve detratores, assim, ela teve pessoas é? próximas a mim que eu mostrei E que- e eles falaram assim, não vai funcionar essa capa, né? Jura? Ninguém sabe nem do que você tá falando, porque aqui é uma cerejinha, né? Aham. Aí eu falei, quer saber? Eu tava numa vibe meio minimalista naquela época, eu tenho mais ou menos isso. E aí eu falei, eu acho que vai, vamos assim mesmo, vamos assim Aham. mesmo. Eu achei brilhante. E aí a cereja, pra quem não sabe, existe um viés ele é cognitivo, mas ele existe em pesquisa também, que é o cherry picking, que é você tá diante de vários dados que você encontrou na sua pesquisa, alguns são positivos, outros são negativos para tua narrativa, e você pega só os positivos para tua narrativa, deixa os negativos lá, não pega eles para não publicar, para não serem contrários a você. Isso é cherry picking, você está escolhendo as melhores cerejas ali naquela árvore, e aí essa figura faz alusão a isso, porque em medicina baseada em evidências, em ciência em geral, isso é muito fácil acontecer, né? Quando você está fazendo pesquisa, é sedutor, eu diria, você olhar para uma planilha e simplesmente ignorar, teu cérebro ignora o que você não entende ou o que você não gosta. Isso. E a gente tem que estar o tempo todo ciente disso para evitar isso, né? Ou que vai contra aquilo que você acredita Com a e sua prega. hipótese inicial, né? na Exato. verdade, né? É. É por isso que eu acho super importante. E a cereja está na capa, isso não é trivial. Pra mim que gosta de simbolismo, acho que é muito simbólico. Exatamente. Pra gente o tempo inteiro que pegar o livro e for estudar medicina baseada em evidências, não é qualquer evidência, a gente precisa estar ciente do nosso viés cognitivo e de tentar evitar ao máximo o cherry Exato. picking. E lembrar que os próprios autores daquelas pesquisas que você está Exato. lendo estão Também, passando por esse viés exatamente, também. tem os viés deles, né? Exatamente. Exato. Que legal. Exatamente. E hoje, como que é a sua atuação dentro do Dante? Você continua no Dante, certo? Desde que você voltou. E como que é a sua atuação? Domingo a domingo, Ana. Literalmente domingo a domingo. Porque eu fico na pesquisa no Eletro, segunda e terça. Aí quarta é meu dia off, né? Agora, de quinta a domingo, é no ACLS lá. Que é uma coisa que eu adoro. Eu adoro dar Você esse fica curso no do... ACLS. Que legal. Sim, desde sempre. Faz 10 anos já que eu tô no ACLS do Dante. E adoro, né? Porque é muito legal lidar com os alunos, os meninos estão saindo da faculdade, os que já estão renovando. Não deixa de ser uma maneira de muita gente me conhecer rapidamente, né? Porque cada semana, se você for ver que eu estou dando 2 ACLS por semana, cada um com 30 alunos, então cada semana 60 pessoas novas me conhecem, né? E depois vão atrás de saber quem eu sou, acabam conhecendo o livro e por aí vai, né? Então essa é uma maneira que até hoje eu tenho de me aproximar das pessoas. Aí é isso, literalmente domingo a domingo, mas de segunda e terça, que são os dias mais interessantes, não é o ACLS, na pesquisa e no eletro, que são 2 áreas assim que estão bem casadas lá no Dante, né, que a gente conseguiu fazer esse casamento. Porque quando eu estou eu até saio do setor e vou para outro, que é o setor da pesquisa, mas lá eu continuo fazendo as pesquisas do eletro, ou não, às vezes não é pesquisa do eletro, mas depois eu desço lá no eletro de novo e pego algum dado que faltou e subo de novo. Então é uma atividade bem, digamos, casadinha, e que deu bons frutos agora em 2024. A gente conseguiu publicar bastante pesquisas em eletro e em medicina baseada em evidência geral também. A gente também fez algumas publicações. No eletro eu também ensino. Então os residentes passam lá, eles passam um mês inteiro. O Dante tem essa grande vantagem, né, versus outras residências. Outras residências têm grandes vantagens contra o Dante também, né, mas o Dante tem essa grande vantagem que é ter um mês só de eletro. Então é engraçado a gente pensar que o exame mais importante da cardiologia, eu falo isso sem conflito de interesse, porque ele foi o exame que inaugurou a cardiologia, né? Em muitos serviços é dado na orelhada, formalmente na orelhada, que não existe um estágio para isso, entendeu? Então como é que você quer que você... Boa parte do serviço Exato. deve ser assim. Então como que você aprende? Isso é tudo na orelhada. Você vai orelhar do seu R2, que por sua vez orelhou do R2 dele, e assim vai. Onde que vai parar isso, né? Isso falando do residente de cardiologia, fora todos os outros médicos, que deveriam fora saber exato, eu ia falar que isso agora, o ECG fora é os quase médicos. um exame Não, mas físico, eu acho né? que os médicos, de maneira geral, voltando aí para graduação, mais ainda aprendem de orelhada.
Eu tive um livro de eletro, Se é agora que- eu não vou se me é que lembrar aprende, o nome. né? Aquele CG na prática, CG básico. CG na prática, foi esse que eu estudei. Foi esse, Foi né? esse, Exato. foi esse. É. Não, Eu se é fui que atrás aprende, disso, mas diga-se eu de fui atrás de passagem, estudar, porque porque boa parte dos médicos acho que não sabe interpretar um eletro, eu acho. Sim. Minimamente. Tá, posso- A gente tem vários produtos de ECG. Eu tenho um livro também de ECG Isso, é isso que que é eu o ia dizer, tratado. mas não só ele tem um de medicina baseada, mas você tem um livro de eletro também, né? Tem o tratado de ECG e agora, esse ano a gente lançou com a Manoli já o ECG A a Z. Ah, que Esse legal. A a Z, ele difere do tratado porque ele é mais bullet points, só que Tá. ele é extremamente completo, apesar de ser bullet points. É Aham. como se fosse o tratado em bullet points. Tá. E muito bem exemplificado e feito no Dante Pazanese. Então, Que legal. todos os eletros, absolutamente São da de primeira lá. página até a última, são são de do lá. Dante Que legal. Pazanese. Exato. Que Então, legal. super bacana, bem didático. São os dois principais. Tem outros até. Tem um que chama, por exemplo, ECG passo a passo, que eu fiz com o Márcio Henrique, que é um estudante de medicina de... Puxa, Márcio, me perdoa. Eu não conheço o Triângulo Mineiro, então não sei se é Uberlândia, Uberaba, eu não sei. É de lá. A gente vai De buscar Minas, e fala coloca. de Minas, É. que Ele é tu de não vai Minas, ofender, tá é. tudo bem. De Minas, daquela região lá, o Márcio, ele é um aluno de medicina que acompanha a gente desde sempre. Ele ia lá no Dante, sentava do meu lado, com os residentes também, e não tinha vergonha, ele ia lá e perguntava assim, mas onde é que tá a onda P aí disso, sabe? E os residentes, num nível altíssimo já, e ele perguntando isso. Então, super bacana, ele cresceu bastante. E a gente escreveu um e-bookzinho, faz o maior sucesso, Que chama legal. ECG Passo a Passo, que é eu e ele como autores, né? Ah, que legal, mas É. é bom É. divulgar até para os Começar. alunos de Sim. medicina, né? Isso. Ou o Sim. médico recém-formado, que às vezes vai fazer plantão de porta, que a gente sabe que vai fazer plantão de porta, né? Exato. Então é importante que eles tenham esse conhecimento. A ideia era essa, era fazer assim, desde o mais avançado até o mais básico, ter produto para qualquer pessoa que fosse tentar aprender eletro, né? E foi o que a gente fez. Então é isso, lá no Dante com eletro. E você sempre quis ensinar, Zé? Sempre teve Raquel. essa veia de ensino? Quando eu era aluno de medicina, eu comecei a dar aula naqueles projetos de extensão de cursinho. Uhum. Na faculdade de vocês deve ter tido também, né? Sim. Então eu comecei a dar aula ali e nunca parei, nunca mais. Que legal. Nunca mais. Eu adoro. Eu cheguei aqui em São Paulo e aí por isso, assim que cheguei, não tinha o que fazer de dar aula, né? Eu fui procurar alguma coisa. Deixa eu dar aula em alguma coisa. Até que veio o ACLS. Então, desde sempre eu dou aula, né? E, de novo, a ACLS me ajuda muito, né? Com a questão da didática. Porque duas vezes a cada semana eu estou treinando. Se uma frase saiu boa ou má, Uhum. eu ainda tenho outra oportunidade ainda na mesma semana de me corrigir, entendeu? E melhorar aquela frase. Então, isso para mim é uma oportunidade enorme que eu pretendo não sair nem tão cedo. E o ACLS lá que você dá no curso no Dante é aberto para qualquer médico. Até você pega o sextonista também, não? Sim. É Por que regra sextonista. por norma da ARRA, né, da American Heart, é aluno de sexto ano, ou médico, ou enfermeiro. Mas qualquer um que... como enfermeiro, Ou inclusive, enfermeiro legal. pode, E qualquer um que queira fazer o curso Sim. pode fazer lá com você. Sim. Legal. Não é só gente do Dante, não. Qualquer pessoa que quiser fazer isso eu inscrição. queria saber. Legal, não, é bom É. saber, é bom até para divulgar. É. Depois você deixa pra gente põe no card também, para como que a Sim. pessoa Ótimo. consegue se inscrever. Ótimo. Que acho que é importante, porque muitas alunas, assim, eu lembro que na faculdade eu tive, recentemente lá na escola ficou até um questionamento, será que a gente vai conseguir? Porque normalmente a universidade paga, né, para Sim. alguém ir lá e dar o curso, então teve esse questionamento, mas eu imagino que boa parte dos estudantes às vezes tem essa dificuldade de não conseguir fazer, e a gente sabe que para os cadastros, por exemplo, de hospital em São Paulo, você precisa fazer até para renovar. Então é importante saber de um curso que seja sério, né? Que seja. Então é bom saber para divulgar, porque as pessoas vão precisar até para renovar os seus cadastros. Já fica a dica para renovar os seus cadastros, vocês precisam ter o ACLS. Só pra você saber, Ana, sempre nessa visão de produto para todos, né? Eu acredito muito nisso, né? Acho que a gente tem que estratificar. O Manual de MBE é um livro que é para todos, né? Tem engenheiro que leu isso daqui, disse que adorou, sabe? Nos comentários lá da Amazon tem um comentário assim que eu adoro. Mas na mesma ideia, lá no ACLS do Dante, por exemplo, tem o ACLS normal, mas tem aquela pessoa que só quer renovar. E aí ela não tá afim de ouvir piadinha, ela tá afim de chegar e renova e tchau. Eu Pois quero tem. ir. Existe, Pois tem. entendeu? Tem um tem. Fast Tem. ACLS Mas para você quem já sabe, fez antes, né? Eu Olha, que faço interessante. Eu faço pesquisa clínica lá na UFC agora, né, na Universidade Federal. E a gente tem N certificações, porque a gente faz pesquisa internacional. E aí precisava renovar
lá tem, entre aspas, uma sala vermelha, renovar a CLS. Eu falei, gente, né? Eu super feliz, todo mundo apavoradíssimo, porque quem trabalha com pesquisa, o nosso grupo é de endócrino lá, então assim, endócrino no geral, o Zé sabe, odeia hospital, tem pavor de emergência, tava todo mundo apavoradíssimo. E a Raquel animadíssima. Gente, eu tenho foto, porque eu falei assim, como eu parei de dar plantão, quando eu voltei pra lá, eu fiquei ainda no HGF, no Hospital Geral, 6 meses, dando plantão no pronto-socorro, e depois eu parei. Falei, gente, nunca mais eu entubei, que era a coisa que eu mais gostava de fazer. Aí eu falei, tinha lá, uma das práticas, tinha que fazer uma intubação. Eu fiquei feliz, tenho foto de intubando em 2024. Mas é isso, é super legal. E aí o nosso também é um fast ACLS, no sentido de que tinha algum material antes, para quem já estava só renovando, tinha uma prática, assim, não precisava ir para as aulas, não é uma coisa mais levantada para cursinho para quem está formando agora. Exato, né? Acho super justo. Isso, né? exato. Você já tem o conhecimento, só quer mostrar na prática que sabe, né? Fazer enfim, a recertificação. Agora, ao mesmo tempo, é um curso mais difícil, né? Também, porque tem gente que só acha que já tem as bases. Não, sabe, isso, né? exato. Chega lá, às vezes tem outro susto, né? Chega lá e não tá bem treinado. Sim, legal demais. E conta uma coisa, durante o ACLS, quando já que, né, boa parte da sua semana é fazendo ACLS, você tem a oportunidade de, eventualmente, até colocar a discussão de medicina baseada em evidência, ou ele é um curso mais engessado e você acaba fazendo essa parte da medicina baseada em evidência como ensino, digamos assim, mais para os residentes, quando eles passam com você? Vou falar que ele é mais engessado. Ele é mais, porque é o conteúdo da ARRA, Isso, sabe? é isso que eu ia falar, porque o conteúdo, eu lembro quando eu fiz assim. que era bem engessadinho, assim. Agora, eu não deixo nunca de mostrar a minha visão. Claro. Às vezes nem que seja numa frasezinha, sabe? Então, uma coisa que eu falo muito, por exemplo, é a seguinte, né? Tem gente que reclama que tem que renovar o ACLS de 2 em 2 anos. E aí, no final do curso, sempre sou eu que faço a despedida do curso, né? No final, eu falo assim, olha, daqui a 2 anos vocês têm que renovar. Por 2 razões. A primeira, menos importante, a segunda, mais importante. Vou começar pela primeira, menos importante. Você vai adquirir vícios no seu hospital. Então, você vai sair daqui onde você viu o jeito certíssimo e lá no seu hospital você vai fazer só do jeito certo. Vai começar a errar algumas coisinhas, mas por causa da logística, pelo comportamento das pessoas e tal. Esse é a primeira razão e a menos importante. É engraçado que a maioria dos instrutores do Brasil falaria talvez só essa necessidade e ponto, né? Mas eu vou para a segunda. Isso aqui é uma ciência, gente. Isso. Sabe? Vai não sair, é estático. Né? Não é. Vai mudar. Vai sair um... Exemplo, agora em dezembro, não sei se vocês lembram disso, já ouviram falar, mas que uma pessoa quando retorna à circulação espontânea, depois de uma parada, já houve uma época que tinha que fazer hipotermia neles, que era 32 a 34 de alvo. Depois mudou para 32 a 36, a hipotermia deixou de ser, inclusive parou de ser chamada de hipotermia terapêutica, porque 35, 36 nem é hipotermia. Depois evitar. E agora em dezembro de 2023, até isso caiu por terra. Agora o alvo é 32 a 37,5. Que é evitar a hipertermia. Evitar a febre. Exatamente. Exato. Que febre para o americano 37,5, né? E aí se uma pessoa fez o curso 6 anos atrás, sabe? Ela não vem... Já mudou 2 vezes isso. Já estamos na terceira versão disso. Mas isso muda muito, inclusive o número de compressões, né? A gente sabe que teve várias mudanças aí, de acordo com os estudos que foram saindo, foi mudando. Eu durante uma época aí da minha vida, digamos assim, eu dava um curso, na verdade tinha um curso lá na escola que era para dentistas. Era um curso de disfunção temporomandibular, e eu dava o curso, na verdade, de neuroanatomia, por motivos óbvios, e fazia também... E daí tinha um outro professor que era médico, que dava emergências clínicas, e daí ele passou essa aula para mim. Então eu comecei a dar... Então eu gostava muito de dar, não era nem a CLS, era um BLS, né? Bem o inicial mesmo, mas que eu acho que ajuda muito. E boa parte dos dentistas que faziam curso lá, eles já tinham feito algum treinamento, e às vezes eles questionavam, não, mas não era 15 compressões, não sei, várias vezes. Por causa disso, porque ele fez lá na faculdade dele, ele tinha 20 anos de formado. Então, até por isso, né, a gente sabe que precisa renovar, efetivamente. Essa é uma ciência, assim, que evolui muito rápido, né? Muito rapidamente. Você vai ver, assim, quando a diretriz nova saiu, mesmo um update, é incrível o nível de conhecimento que se adquiriu naquele ano, quando ele está escrevendo, entendeu? Isso. Então, porque entre uma diretriz e a próxima, as novas evidências são essas. E aí você vai ler a quantidade de coisas que você... Então, você estuda muito sobre isso, né? A gente transforma isso num cursinho, entre aspas, num cursinho, de propósito, né? Para que todo mundo seja bem-vindo, né? Mas não é um cursinho. Para dar ali, acesso, né? Para todo mundo, exato. né? Um conhecimento... É uma bagagem de conhecimento muito ampla, né? Sim. Que legal. E como que é para você com os residentes? Porque eu imagino que, assim, o Dante, por ser um serviço de referência de cardiologia,
Eu imagino que vocês recebem residentes de todos os locais, né, do Brasil. Sim. E provavelmente formados pelos mais diversos cursos, tanto na graduação quanto na residência de clínica médica, certo? Imagino que seja isso. É. Como é para você, digamos assim, bem grosseiramente, nivelar esses residentes, principalmente nesse foco de medicina baseada em evidência? Porque eu imagino que quando ele passa com você, como ele passa mais especificamente no eletro, a base cardiológica talvez já esteja mais ou menos igual, vai? Sim. Mas a base, talvez, de medicina baseada em evidência, talvez não esteja tão clara. O que você percebe? O estágio é de eletro, né? Mas eu não... de novo, se até no ACLS eu dou o jeito de falar um pouquinho, imagine lá, né? Que eu tenho um mês inteiro para falar com Você eles. tem mais liberdade também, né? Para ter o seu jeito. A primeira aula do mês, não necessariamente a primeira do mês mesmo, mas a primeira minha do mês, é como interpretar um exame. Então, já é assim uma paulada no residente que está entrando. E é engraçado porque ele roda, no mesmo mês do eletro, ele roda também na cintilografia, que é outro exame, né? Então, ele meio que está aprendendo também a interpretar a cintilografia com essa aula, né? E aí é uma aula que eu já começo com aquele clássico, mostra aqui um problema, né? Eu fiz um exame que tem 90% de sensibilidade e 90% de especificidade. Qual é a probabilidade de eu ter a doença se foi positivo, né? Perfeito. Então tem muita gente, muito residente estudante já me conhece e já não cai na pegadinha e já tenta falar alguma coisa, mas nunca a resposta sai assim perfeitinha, nunca. Por exemplo, tem muita gente que responde o que é com valor preditivo positivo, que eu tenho que responder e está faltando esse dado, eu não dei. Não é o valor preditivo positivo, é a razão de verossimilhança. Que muita gente nunca nem ouviu falar na nunca nem ouviu faculdade falar. inteira. Exatamente. Razão de verossimilhança. Se o cara ouviu sensibilidade, especificidade, valor preditivo, você fala assim, nossa, que bom. Razão de verossimilhança, Não ouviu falar. 99% dos médicos não sabem. Se soubessem, não iam pedir tanto exame laboratorial, que eu vou puxar para o meu lado, que quanto pedem, né? Sim. Aí é isso. Essa aula inteira é a mesma aula que eu dou, inclusive, no doutorado lá. Eu sou professor convidado do doutorado de cardiologia da USP, que acontece no Dante. Tá. E lá a gente tem um módulo de medicina baseada em evidência, são 6 aulas. A primeira aula do eletro é a 4ª aula desse doutorado, né? Que é como interpretar exames, né? E exames aí, de uma maneira geral, né? Exames de uma maneira... Exato, maneira Método geral. diagnóstico. Para que ele já entre naquele mês ali sabendo algumas coisas. Por exemplo, algumas coisas que eu falo com ele. Primeiro slide da aula. Sejam bem-vindos ao mês do eletro. Por favor, durante o mês inteiro, nos perguntem também. Por quê? Por favor, nos pergunte de onde eu tirei isso que eu estou falando para você. Faça esse exercício sempre. Porque muitas coisas em eletrocardiografia, como é o exame mais antigo que existe, né? Exame... eu acho que talvez algum exame de sangue seja mais antigo. Que mas, método gráfico é o primeiro. De método gráfico, provavelmente é o primeiro. Sim. Mais uma vez, o eletro inaugurou a primeira especialidade da história. Né? A primeira especialidade que existe é cardio, e foi inaugurado porque existia uma necessidade agora de que alguns médicos se dedicassem àquele método, e aí pronto, você entende muito de coração, então você é cardiologista agora. Né? Então, eles vão ver naquela aula como interpretar qualquer coisa do eletro. E no eletro que eu ia falar é que, por talvez ser um exame muito antigo, que precede a existência da medicina baseada em evidências em décadas, tem muita coisa que é mito, tem muita coisa que a gente põe em laudo, assim, que, de novo, se perguntem por quê? Que é uma pergunta que eu faço sempre, né? Por que laudar isquemia subepicárdica, por exemplo? Se você for ver, não existe isquemia subepicárdica, começa daí. Segundo, isquemia como assim? Sabe? Raquel, eu já vi gente jovem ser laudado como isquemia subepicárdica assintomático, entendeu? Imagina. E aí depois vai pra CAT, porque tá laudado de isquemia, né? Sim, aí Então, ninguém vai não. Daí você começa a onda de iatrogenias, né? Inclusive, Uma né? cascata que vai daí. Isso é uma coisa importante, até porque assim, a gente tem pessoas que não fizeram medicina, que eventualmente, ou até os jovens estudantes que estão acompanhando, que eles muitas vezes, é uma discussão que eu tenho muito com amigos e tudo mais, que eles não entendem por que pedir muito exame pode ser prejudicial. E a gente fala, né, e é difícil às vezes a gente conseguir explicar numa linguagem que seja agradável ao público leigo, mas realmente assim, eles não entendem. Falam, mas não é melhor eu fazer esse monte de exame, né? E é uma coisa difícil de você, nos nossos pacientes você ainda consegue gastar um pouco mais de tempo em fazer, mas é um trabalho hercúleo. E como eu falei, muitos estudantes de medicina não entendem isso. Não foi nem apresentado para eles isso, né, de qualquer maneira, né? Eu tinha um aluno que ele falava assim, quando o exame neurológico é uma coisa, é muito, muito simples, né? Assim, no sentido, tem muita coisa,
Mas é uma linha reta, né? Se tem um tal sintoma, você sabe que é no encéfalo, senão você sabe que é medula, senão você sabe que é neuroperiférica. É muito, muito fácil de você topografar. E a resposta dele era sempre assim, pede ressonância. Mas eu falava, mas ressonância da onde? Né? Porque você tem que ter uma hipótese diagnóstica para pedir a ressonância. Pede de tudo. Não, mas é isso, porque assim, eles são criados nessa cultura, mas também como a Raquel falou, porque boa parte dos médicos faz dessa forma, né? E aí, eu digo assim, exatamente o que você está falando, eu falo, tem 3 níveis de médicos ou estudantes de medicina na interpretação de um exame. O primeiro exame positivo, então tem a doença, exame negativo, não tem a doença. O segundo, pelo menos sabe a sensibilidade e a especificidade. O terceiro, conhece a questão da razão de verossimilhança. O terceiro nível, eu diria que é o quê? Um percentil 1 aí, talvez. 99. Talvez nem isso. Então, assim, e aí é o que a gente mostra nessa aula para começar esse módulo lá com eles, né? E eles conseguirem interpretar e tentarem ser céticos no mês inteiro, né? Que é uma coisa que a gente tem puxado lá no setor, né? As publicações que a gente fez em 2024 de eletrocardiografia são quase todas elas meio caçadoras de mito, entendeu? Desmentindo, né, antigas... Exatamente. Uma delas, a mais importante de todas, só puxando a sardinha, né? Não, pode puxar. É o S1Q3C3, não, brincadeira. Essa é uma pesquisa que está correndo agora. Está correndo agora. Era a minha próxima pergunta. Razão de verossimilhança de 4, viu só? Muito Olha pouco. Só. Negativo 0,97. Péssimo. Mas não é isso não sei se vocês viram, acompanharam, né? Nosso grupo lá no Dante está querendo mudar o nome de uma doença, né? A gente está querendo mudar o nome do infarto. Eu vi. Eu vi, inclusive, acho que num post seu, inclusive. A gente tem um grupo lá de pesquisa, de estudos, que eu capitaneio no Dante e que depois tem outros médicos em outros países também, tem gente do Canadá, Estados Unidos principalmente, mas tem Eslovênia, França, tem outros colegas, né? Os que mais publicamos somos nós, né? O Jesse McLaren, que é canadense, o Stephen Smith e o Pendelmeyer são americanos. E a gente conseguiu publicar na JACC Advances esse ano, né, essa proposta, né? Então deu muito mais visibilidade, porque a gente já está falando disso há alguns anos. Tem que mudar, tá ruim, do jeito que tá é ruim. E por que é ruim? Muito pelo que a gente está falando aqui. Como é feito atualmente é o seguinte, se uma pessoa chega no pronto-socorro e tem o Supra, o nome é infarto com Supra. Agora, se ele chega no pronto-socorro, coitado, ele tem a mesma doença que os outros, mas ele deu o azar de não ter Supra, existe uma outra doença para ele, que é um infarto sem Supra, que dá outro tratamento. Isso. A pessoa não recebe o tratamento pelo simples fato de ser o azarado de ter um falso negativo, entendeu? É isso aí. E aí a gente ele tem sofrimento miocárdico, porque ele tem... Exato, ele aumenta a mortalidade. Ele morre também. A gente publicou esse ano uma coisa que chama o paradoxo do falso negativo inexistente, que é... Muita gente, quando ouve isso pela primeira vez, pensa, tá bom, mas comigo isso nunca aconteceu. Eu provo que também é um viés cognitivo, diga-se de passagem. Esse, eu até explico no artigo, são 3 vieses juntos. Ele começa com o viés de pesquisa, que é o de incorporação, vai pro o viés da cascata da disponibilidade e termina na sanção do feedback. Você não aprende, porque está sempre naquela disponibilidade. Sempre as coisas vão bem, sempre vão bem. O que acontece? Quando uma pessoa não tem Supra, ela tem outro diagnóstico. Ela vai de cara para outra caixinha. Sim. Então ela nunca é falsa da primeira. Ela é sempre verdadeira da outra, entendeu? Então o médico sempre acha que por ter colocado ele nessa outra caixinha aqui, ele acertou e ele nunca errou. Mas evoluiu mal. Tá, mas eu fiz aqui, ele tava nessa caixinha. Eu fiz o diagnóstico, eu fiz o tratamento, mas ele evoluiu mal porque Conforme, a doença... Isso, exato. Porque nem todo mundo... Nem todo mundo evolui bem. Exato. E é isso. A gente mostrou na meta-análise, gente, que esse ano que a gente publicou, que mais da metade dos pacientes, são 56%. Na meta-análise agrupando 27 mil pacientes que a gente fez, 56% dos pacientes com oclusão coronária por trombo, que mereceriam um trombolítico ou angioplastia primária, não tem Supra. É mais da metade. Imagina. E o nome da doença é esse, né? Infarto com Supra. Então essa é a nossa linha mais importante esse ano, pra gente mudar o nome dessa doença. E qual que é a proposta? Já deixa aí. OCA, oclusão coronária aguda. Uau. Em inglês é OMI, Occlusion Myocardial Infarction. Eu já falei com o Stephen Smith, o Smith ele foi o cara que deu a ideia 10 anos atrás já. Eu entrei depois de gaiato, né? No ônibus. O Smith chama de OMI. Eu tenho alguns problemas com essa... Primeiro, ter infarto na palavra. Enquanto tiver infarto, isso para mim é um viés cognitivo para o médico. Que ele vai achar que troponina é alguma coisa. Isso eu também acho, eu concordo. Eu vou te falar porque eu concordo de alguém que não fez clínica. Então, para mim,
que não fiz clínica, talvez para você fique diferente, mas a palavra infarto já me remete à troponina, já me remete, então... Você tem essa visão também de neurologia? Exatamente. Tem aquela visão do vaso, né? Você consegue entender que é o vaso o problema, não é a consequência do vaso depois. Exatamente. Mas pronto, em inglês é esse, mas eu combinei com ele que, bom, nos textos em português, vamos chamar de Oca. Ele assina os textos em português também, porque ele veio com a gente aqui escrever, né? Aqui é Oca, oclusão coronária aguda. E eu já falei para ele, quando mudar o nome, que vai mudar, um dia muda. Sim, somos um pequeno grupo ainda, mas a gente já tá fazendo barulho, já publicou na Jack, né? Quando mudar para OMI, depois vai mudar para EICO, que é Oca. Vai mudar, porque essa palavra infarto tem que sair daí. Tá errada essa palavra aí. Então é isso, é Oca e Noca. Então o paciente chega agora no pronto-socorro, Raquel, o Supra é uma das coisas que a gente vai procurar. Perfeito. Eu até falo, eu não sou um hater do Supra, pelo contrário. O Supra é o sinal mais importante de todos. Mas se ele não tem Supra, não joga nessa caixinha. Ele talvez não mereça ficar nessa caixinha, ele talvez merece ainda continuar nessa primeira caixinha. Então procure outros sinais. E aí agora o esforço é esse. Perfeito. Ensinar aos cardiologistas do Dante, primeiro, que são os que estão lá com a gente, e para o Brasil todo, né, outros sinais de oclusão coronária aguda. Só para vocês saberem. Taper aguda, sinal de De Winter, padrão de Aslanger, distorção terminal do QRS, 4 variáveis do Smith. Gente, então são vários sinais que... Eu não sei o que é nada disso. São coisas novas, entendeu? É ciência, né? Que legal. É ciência. Desde a época que você teve na clínica até hoje, já foi um salto enorme disso. E que bom. Mais um motivo de fazer a renovação da CLS. Tá sim, só para constar como a ciência evolui. Né? Que legal, que legal. Exato. E me fala, voltando pro livro, e o quanto que isso... saindo um pouquinho da rede social, que a gente sabe que é super forte, super importante, o quanto que você acha que a gente ter ainda um manual físico, um livro físico, faz sentido? Nossa, eu sou fã de livro físico. Adoro. Assim, eu tenho suspeita. Eu sou muito suspeita. Eu tenho horror ao livro digital, não vou nem dizer a marca, para não ficar indicando, mas assim, eu não consigo, eu adoro o livro mesmo. E eu acho que ainda tem, né, um público importante. Tem. Isso. Não, o Manual de MBE foi uma prova disso. O tratado tem sido também, o tratado de ECG tem vendido bastante. Eu acho que tem muita gente que está no mesmo barco da gente. Eu acho que o livro físico não morreu e não está nem perto de morrer. Agora, a mídia virtual, ela tem vantagens e desvantagens também, né? A vantagem é que ela é mais prontamente disponível. A desvantagem é que ela é mais descontrolada. Então, para o autor do livro, isso é um problema falar agora como quem tem que ganhar royalties dele. Para ser pago pelo trabalho que fez em escrever isso, né? Se dilui, né? Porque a pessoa pegou num PDF, pegou de alguém, dividiu. Então, isso é bem ruim para o produtor. Claro. A pessoa que está pegando esse produto pirata nem sabe, mas ela está indiretamente desestimulando a ter uma atualização desse conteúdo aqui, porque a pessoa que escreveu não vai ser remunerada pelo trabalho, né? Então são, assim, coisas boas e coisas ruins. O livro da Manoli que a gente lançou recentemente, que é o ECG A a Z, ele está em e-book. E eu vejo, assim, que ele tem um alcance enorme, porque tem gente que chega e fala assim, olha, eu não tenho nenhum livro seu, mas eu encontrei aqui na biblioteca da minha faculdade, tem o e-book. Tá. E aí pronto, então já tem o e-book também, entendeu? Já tem, sim. Claro, a gente vai ser remunerado, como o Spotify remunera um músico, um centavinho ali, mas pronto, já é alguma coisa. Aquela pulveriza também a informação de alguma forma, né? Que é importante. Que é importante. No Brasil, do tamanho que é um continente. Eu e meus colegas lá do Eletro, esse ano, a gente está com um projeto ambicioso também, que é criar uma espécie de ecossistema de eletro no Brasil. Para vocês reconhecerem, finalmente, que no Dante Pazzanese se interpreta eletro de outra maneira que no resto do Brasil, entendeu? Esse ecossistema fica facilmente reconhecível, exatamente por conta do que você falou, pulverização. Deixar todo mundo olhar e ver e até conseguir ter a comparação. O que o Dante faz, o que o resto faz. E aí escolhe quem que acha que é mais atualizado, moderno, né? E baseado em evidências. É isso aí. E me fala uma coisa, como a sua atuação começou bem na pandemia, eu tenho assim, eu acho que a pandemia, obviamente a gente teve muitas perdas, e eu definitivamente não vou ser poliana aqui de falar, não, mas é que tem benefícios que eu acho que não superam efetivamente nem nada. Mas eu acho que alguns profissionais que já estavam na clínica, que estavam bem afastados da academia, a pandemia fez eles voltarem, talvez, para querer entender mais sobre medicina baseada em evidência. Você também acha isso? Sim, acho.
E é super interessante. A gente teve a oportunidade, de novo, foi uma tragédia, não dá nem para dizer que houve alguma coisa boa naquilo. Mas houve uma oportunidade da gente ver ao vivo uma doença nascer. Nascer. Isso por si só já é uma aula de medicina baseada em evidências, entendeu? Especialmente, eu diria, para quem já está há mais tempo. E especialmente, acho que para os extremos. Para quem está há mais tempo e para quem está saindo agora. É uma aula. Só para vocês terem uma ideia, uma coisa que eu sempre refleti na pandemia era a coisa da acurácia de exames para diagnóstico de Covid, né? Então, o que nós temos? A gente viu nascer um exame padrão ouro, viu ser escolhido um exame padrão ouro. Eu me lembro perfeitamente que no começo se debatia qual vai ser o padrão ouro. Eu me lembro também. Né? Porque a partir daí, quem faz validação de teste diagnóstico é o que você vai, é o comparador de todos os próximos que aparecerem. Exato. E aí, bom, se escolheu de maneira justa o RT-PCR, né? Só que aí quando a gente vai olhar o RT-PCR, qual é a acurácia do RT-PCR? Bom, a acurácia, vamos dividir em sensibilidade e especificidade, né? A especificidade foi convencionada em 95, literalmente convenção, porque a especificidade do RT-PCR para o RNA viral ele é 100%, só o SARS-CoV-2 tem aquele RNA viral, contudo, podem haver contaminações, erros humanos, né? Aí não, então quanto que a gente diria que são os erros humanos? Bota 5%, então a especificidade é 95, ponto, tchau. E a sensibilidade? Bom, como é que a gente testa quem são os verdadeiros positivos do RT-PCR? Como que a gente testa isso aqui? Contra a salina. Tomografia. Tomografia. Vidro fosco. O positivo, então, o problema né? é isso. Aí começou aí. Daí começou aí, né? Porque o vidro fosco, que isso é outra coisa. Exato. Que... Ai, gente, me deixava maluca. Porque assim, de novo, eu não como vocês, eu não atendi diretamente Covid. Mas a gente, obviamente, entrou em contato com todo mundo, de assim, operamos um paciente, de repente o paciente vai lá, tem dificuldade de extubação. Primeiro que, na minha visão, fazia tomografia sem motivo. Porque todas as medidas que você faria em qualquer paciente neurocrítico que está com dificuldade de extubação, deixava de lado para fazer uma tomografia de pulmão. Sim. Começava daí já o problema. Daí vinha vidro fosco, daí virava Covid. Para um paciente que você já tinha feito a testagem, porque era naquela época que fazia testagem de todo mundo quando chegava no hospital. Eu falava, gente, mas não tá fazendo sentido esse negócio que vocês estão fazendo, entendeu? Então, porque vidro fosco definitivamente não é uma escolha, né? Assim. Não, foi uma época de total irracionalidade, né? E aí o vidro fosco, como você falou, pode não ser Covid. Exato. E ele gerou a sensibilidade do padrão ouro. Ou seja, tipo, qual que é o sentido disso? Isso. E se a gente parar pra pensar, em todos os outros padrões ouros que a gente conhece, exatamente, de onde eles surgiram, né? que não foram convenções. Exatamente. Quando a gente não tinha oportunidade de ver a doença nascer, né? Exatamente. A doença já estava lá. Já sempre um isso, comparador a gente só chegou e só pegou o que já tinham descoberto antes de nós, né? Muitas coisas foram assim, né? Aí depois, né? Depois vinha... A irracionalidade foi enorme naquela época, né? Depois vinha o pessoal que falava assim, eu vou fazer uma sorologia, um teste rápido, porque eu quero ir ver minha avó. Isso. Aí, parava aqui no estacionamento de um pão de açúcar, exatamente. né? De uma farmácia, passava ali naquela tendazinha, fazia lá ficava o teste dentro rápido. do carro, porque era super seguro Gente. ficar dentro do carro. Antes era drive-thru, verdade. Dentro do verdade. carro. Drive-thru. E eu vou Mandou fazer bem. um disclaimer, né? Em 21, né, não era mais em 20, eu passei a trabalhar, eu atuo atualmente como médica assessora de um laboratório. E lá em Fortaleza, por uma carência de patologista clínico, eu não sou endócrino, eu sou patologista clínica há 4 anos. E aí é isso. E aí eu passei a trabalhar com validação de teste diagnóstico esses, né? Então, assim, qual que é o tipo do teste rápido ou teste sorológico? Assim, é inacreditável o tanto de decisão clínica que a gente toma baseado nos testes ruins que a gente tem. É absolutamente irracional. E aí, como nós médicos seguimos, independente da Covid, dando diagnósticos a partir disso. Não, legal sua em 2025. Assim. De estar dentro do laboratório, né? Muito legal isso. Só que, pelo menos o que era noticiado que era bom o teste, viu? Que era um teste com 95% de sensibilidade, lembram? Sim, 95% de especificidade. Só que aí eu pego os alunos lá no eletro, né? Você fala de Covid. Sim, porque eu tô ensinando a interpretar exame, né? Aí eu pego os alunos e chego na conclusão que todo mundo fica, meu Deus, é mesmo. 95% de sensibilidade e 95% de especificidade comparado ao RT-PCR. Exato. Que por sua vez é 70 e 95. Então é 95 de 70. Não, e então veja, é 60 e pouco. Exatamente. E o teste que está publicado, que fez essa validação, do ponto de vista científica, é uma marca X
inicial. Você não segue testando todas as marcas que surgiram Até em todos os porque- fabricantes a partir do RT-PCR. A gente tem 2 ou 3 que tem publicação internacional para isso. Sei. Todos os outros são, na verdade, replicações de comparabilidade com 20 amostras dentro do laboratório, que não tem validade na vida real do paciente, tem validade interna do laboratório, que é isso que eu tô falando de validação interna. Então, assim, quem menos confia em exame é quem trabalha em laboratório. Quem menos gosta de pedir exame, porque as limitações, elas se somam. Claro. Exatamente. Então, Claro. assim, é inacreditável. Ou seja, não é nem 95 E agora. não, é 95 já não do era 95 do 60. do 60, porque aí é aceitável, entendeu? E é interessante que você tentar comunicar isso para os nossos colegas é um grande desafio, porque para 90% dos nossos colegas, o exame positivo de sorologia para qualquer doença é igual à doença, mesmo que a gente, sei lá, nem tenha clínica para aquela doença, mas você Isso saiu é o pedindo, principal, mas você saiu exatamente. pedindo uma gama de sorologias e você fez diagnóstico. Então, assim, é muito... Ou não, ou a ausência de... O positivo, de repente, a pessoa tinha uma síndrome febril, deve ser aquilo... De repente até é. E o negativo, né? É a ausência de doença. Que daí é essa a história do eu vou no drive-thru, quero visitar minha avó, fiz a minha sorologia, que não faz sentido nenhum, e vou visitar minha avó, né? Exato. Carregando qualquer coisa. Mas foi isso, né? Foi isso. E aí é que acho que a MBE ficou tanto em voga, né? Exato. Porque ela era uma doença em que a gente não conhecia nem diagnóstico, nem tratamento. Nem. Então, como a MBE são as duas coisas, eu costumo dizer que a MBE ela cuida dos 2 pilares principais da atuação do médico. 2 atos que são médicos totalmente, não por ser proibição fazer em outro, mas é que são 2 atos que são estão no âmago da nossa profissão. É dar diagnóstico e dar tratamento. Perfeito. E é a MBE quem ensina a fazer essas 2 coisas. É a MBE quem puxa. Claro, é a aula de patologia que ensina que se não um determinado patógeno vai ser positivo nesse exame. Ou depois um biomédico pode passar na sua universidade e ter uma aula muito mais precisa sobre o que você acabou de contar. É isso. Agora, a MBE é quem puxa e diz assim, epa, mas peraí, existem os erros, existem as probabilidades, existem os vieses nisso. Um teste está sendo testado contra o outro que foi testado contra o outro por cima, né? Exato. Então, e depois é o tratamento. Aí sobre o tratamento A gente nem precisa entrar, senão a gente faz um Exato. episódio só sobre o Eu ia tratamento da falar Covid. agora, não, acho que de Porque tudo, né, na esse verdade. tema Porque os voltou no final de 2024, Voltou, né? Com voltou. N retratações de Sim. N artigos. Porque aí a história e eu tenho uma crítica ao nome de medicina baseada em evidência, porque você pode ter evidência de qualquer coisa, afirmando qualquer coisa, Sim. né? E aí é medicina baseada na boa evidência, na interpretação da evidência, e não na evidência. Né? Saindo da polêmica do Covid, a gente pode ir para a área de dermatologia. Tem um monte de coisa que tem evidência. Evidência ruim, com um estudo curto, que no fim das contas não quer dizer muita coisa. E aí você começa a disseminar rapidamente novas tecnologias e práticas que provavelmente não têm eficácia nenhuma. Né? Talvez essa crítica que você fez é muito pertinente ao nome, né? Medicina baseada em evidência, porque eu não sei se como uma consequência da pandemia, ou se porque eu sou jovem, já comecei na pandemia, eu não sei. Mas o que eu vejo muito hoje são pessoas defendendo más práticas com o nome da medicina baseada em evidência. sim, a gente vê muito. Então, recentemente teve aí um congresso, que eu não vou dizer de qual pseudo-especialidade foi, não precisa falar, ou não sei se vocês querem que eu faça. Não, melhor Tá. não falar. Você fica à vontade. Melhor não falar ou fica à vontade? O que você achar que faz sentido. Mas cuja aula era pseudo-especialidade, aí o nome dela, né? Baseada em evidências. Então, você tá entendendo? E aí levava lá uma pessoa que, em tese, conhecia de medicina baseada em evidências para explicar que existe sim evidência científica para aquilo que eles estão fazendo. Eu vou trazer para minha Então, especialidade, existe, para né? você não ter que entrar em polêmica. Eu já entro em polêmica, episódio sim, outro também. Tem um monte de gente argumentando, discorrendo 60 minutos sobre como a gente tem boas evidências do chip da beleza, da gestrinona, para tratar 55 doenças e melhorar a performance, entendeu? Então, não quer dizer nada, né? Sim. Mas daí eu acho que eu vou voltar para que a gente tinha discutido sobre a heterogeneidade do residente, por exemplo, que você recebe. Porque, assim, como a gente muda isso? Você, como educador, né? Eu sei que você fica mais com os residentes de cardiologia, mas como educador, como você vê? Porque, assim, beleza, a gente teoriza muito sobre isso, a gente fala, não, tem que aprender a ler um artigo, Não, tudo bem, mas como que a gente estrutura esse ensino?
Porque não é assim, né? Assim, beleza, eu vou aprender a ler um artigo. A Raquel comentou em um episódio nosso sobre ler o artigo científico, e daí veio alguns comentários assim, Raquel, você podia fazer um podcast só falando isso. Tá, mas será que o podcast vai resolver? Você entende, assim, como que a gente estrutura esse ensino para que os médicos que já são formados, talvez eles até tenham uma bagagem para ir atrás, para ler o livro. Mas para os alunos, para a gente, a partir daqui, a gente começar a formar alunos que tenham essa visão crítica. Porque o que eu particularmente acredito é que boa parte dessas pessoas que fazem curso de final de semana, elas não estão intrinsecamente mal intencionadas. Só que elas têm uma formação muito rasa. Então, vai a pessoa da pseudo-especialidade baseada em evidência lá, e em 60 minutos dando uma aula, ele consegue vender aquela evidência para aquela pessoa porque ela tem uma formação muito rasa. Sim. Então, como a gente torna ela imune àquela informação, porque ela vai ter uma formação melhor, entendeu? Eu vou responder. A pergunta é de $1 milhão. É isso que eu ia dizer. Se ele souber, eu vou dizer, não responda, vai ganhar dinheiro com isso, não é brincadeira. Mas eu acho que não. Não, antes de responder, deixa eu me lembrar que você está falando de duas pessoas que eu falo muito nas minhas redes sociais. São o médico leigo e o médico picareta. E o médico picareta, que não necessariamente são a mesma pessoa, mas às vezes sim. Normalmente não são a mesma pessoa, Não, né? normalmente não são. O picareta é o que vende, vende, e o o outro é o que tá aprendendo. É o que vai lá, mal formado, que vai lá para Exato. tentar ganhar dinheiro ali e consegue e compra aquela ideia. E é muito fácil hoje em dia. Eu vou respondendo, mas só lembrando que é muito fácil. Uma pessoa está se formando hoje em dia numa faculdade, boa ou má, Isso. de grande cidade ou de pequena cidade, qualquer uma que a faculdade está formando, ele tem dois caminhos. Um muito árduo e cujo futuro é incerto. E longo. Mas eu acho que o principal é o futuro incerto, porque não é problema do árduo. Árduo sempre foi. Acho que o futuro incerto é o pior. Porque depois você vai formar, por exemplo, em neurocirurgia, será que uma equipe vai me abraçar? Será que eu vou conseguir trabalhar, né? Aí tem um outro caminho aqui, que é ganhar dinheiro amanhã. Amanhã. É abrir um consultório de picaretologia. Não. Eu queria falar nomes, mas não pode. Não, deixa aqui. É abrir consultório de tal coisa, e a ganhar amanhã já, porque tem gente que... E aí o cara faz o curso de como você faturar R$100 mil. Esse é o curso que ele precisa fazer. É uma loucura. Respondendo a pergunta, não é fácil isso, eu acho que é um debate que o mundo todo deve fazer, o que fazer para isso, né, para melhorar. Eu diria, depois eu queria saber se vocês têm opinião também, mas eu diria que o ideal era que medicina baseada em evidências fosse horizontal na faculdade. E horizontal não é nem como uma disciplina. Não. Mas, e sim assim, ó. Meu sonho, é utópico, tá? Eu interromper uma aula de endócrino, abrir a porta e falar assim, ei, não é assim não, viu? E fecho, e vou embora, sabe? Ó, isso que ele tá falando não tem base em evidência científica, não. Melhor vocês irem atrás aí direito. Se isso fosse, claro que eu fiz uma brincadeira aqui, não era só explicar que não é assim não, mas se houvesse sempre um disclaimer do ponto de vista da medicina baseada em evidência, que aquela qualidade de evidência é ruim, média, boa, e por que ela é ruim, média, boa, nossa, isso aí seria... Se todo slide que você for dar uma aula, ou fazer qualquer exposição, ele tiver lá, tem que ter a bibliografia, e qual que é o nível de evidência daquilo que você está falando, porque assim, eu dou volta e meia aula em pós-graduação de emergência e me chamam para dar aula de emergências endocrinológicas. Eu já começo a aula dizendo assim, tirando cetoacidose diabética, que é frequente, a gente tem um monte de evidência, as pessoas têm interesse de estudar, o resto, crise adrenal, vocês vão acreditar no que eu estou dizendo, porque vocês confiam na minha pessoa, mas assim, desconfiem de tudo que eu disser daqui para frente, porque não tem estudo, é difícil, né? E aí você vai fazer medicina baseada no seu medo, na sua angústia, e não numa evidência boa. Então, mas eu acho que é isso. A primeira coisa é a gente conseguir comunicar da incerteza. Porque enquanto o professor e o docente, ou a pessoa que está em algum momento, comprando a ideia do marketing das certezas, ali não adianta, não vai ter o que fazer em nenhum momento do curso, né? Sim. Então, se você conseguir vender a ideia de que medicina é probabilística e a incerteza, essa frase está nas minhas aulas, aquela que eu dou de diabetes, que é do Zé, não é minha, a gente não vai sair do lugar. Não é fazendo um curso, não é dando uma disciplina na universidade. A gente tinha, quando eu fiz faculdade na UFC, então eu formei em 2009, a gente tinha uma salinha de MBE, Medicina Baseada em Evidências, lá no bloco didático da universidade. Então era uma iniciativa de alguém. E aí eu falava, gente, que coisa, que legal, né? E ninguém dava nenhuma bola, porque o cara da obstetrícia... Que bobagem, isso aqui eu fiz a vida inteira. Então, enquanto essa for a postura que a gente adotar na academia,
Não tem. Eu só fico feliz porque o Zé tá lá no Dante e todo mundo que tá chegando no Dante, independente de onde ele vier, é uma pessoa que já é permeável a esse tipo de discussão. Porque ele já procurou, já buscou essa residência nesse viés de seleção por isso, né? E o livro. Exato. Eu diria assim, se a pessoa não viveu isso... se a pessoa não viveu isso a faculdade inteira, tá aqui. Pelo menos aqui eu acho que ela converte. E é uma linguagem simples, acessível para quem tá na graduação, acessível para quem tá lá na frente e tem interesse. Eu presenteei para uma colega que já é professora lá na universidade, porque isso é muito importante da gente multiplicar mesmo, né? Eu tenho, assim, eu acho que esse é horizontal, eu concordo com você, mas eu acho que a gente precisava tirar o nome MBE, no seguinte sentido, não no sentido que a Raquel falou de não chamar de medicina, não é isso. Eu acho que a gente tinha que introduzir em pequenas doses, sem chamar de MBE, para não dicotomizar. Então, assim, eu tô dando aula de apendicite, agora é apendicite e MBE. Não, gente, é uma coisa só. É integrar isso. Também não sei como fazer, não tô dizendo que eu sei como fazer, só tô dizendo que, como você falou, para ser utópico, é isso, assim. Eu acho que é você integrar, e daí também passa até pela renovação dos próprios docentes, do próprio corpo docente, né? Porque enquanto você tiver o docente falando, que a gente sabe que acontece, não, isso aqui é baseado, eu não acredito em medicina baseada em evidências, eu faço minhas próprias evidências, não tem chance de dar certo, entendeu? Eu acho que não precisa você fazer uma aula e dizer agora que é MBE, mas usar a medicina baseada em evidências como uma premissa para qualquer modalidade de ensino, entendeu? É mais nesse sentido, Ana. Maravilha. Talvez toda aula fosse assim uma espécie de scoping review sobre aquele assunto, né? Uma revisão sistemática sobre aquele assunto. Se o professor fosse pelo menos obrigado a isso, talvez já... Isso, eu acho que é isso. Acho que talvez a gente conseguisse delimitar isso na universidade para o professor ter que fazer nessas bases, talvez fosse um início, né? MBE é uma coisa que eu acho que até o nome, muitas vezes, ela afasta um pouco, sabe? Eu acho que medicina baseada em evidências, para quem acha que já está fazendo uma boa medicina, às vezes é até uma pessoa que está fazendo uma boa medicina, mas quando dá de cara chega o José Alencar falando que não se interpreta exame daquele jeito que ele está interpretando, é de outro jeito que interpreta esse exame, já vem um asco ali, talvez, dessa tal medicina baseada em evidência. Eu prefiro ficar com a medicina que eu tive na faculdade. Isso. É mais fácil. Por isso que eu falei de não usar o nome. Você não precisa chamar de medicina baseada em evidência. Você pode introduzir isso de outra forma, até porque a medicina é uma só, né? A gente não fica para não dicotomizar. Vocês falaram, na minha tese de doutorado, eu escrevi sobre a ética e a medicina baseada em evidências em si, inclusive os detratores dela, né? E vocês citaram exatamente dois argumentos muito citados que tentam melhorar isso daqui, né? O primeiro medicina baseada em evidência talvez não seja o melhor nome, porque qual seria o contrário disso, né? Então a outra não é, e a outra esse nome afasta, porque o contrário não, a própria evidência aqui está sendo vista como uma autoridade. Medicina baseada na autoridade é evidência. Exatamente. Né? Então são dois nomes que realmente afastam muito as pessoas. Perfeito. Bom, foi um prazer imenso te receber aqui. Se você tiver um recado final aí para deixar para o nosso público, quiser deixar suas redes sociais para quem ainda não te segue, que é pouco provável, né? Porque, enfim, você é uma pessoa muito famosa. Mas provavelmente quem segue a gente deve seguir você, mas... Legal. Olha, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pelo papo. Passou rápido. Faltasse uma hora aqui, eu falava aqui. Né? Bom, como mensagem final, gente, eu acho que eu sou um defensor, é claro, do uso da medicina baseada em evidência, não como autoridade, como a gente está falando aqui, não que os outros não sejam, né, baseados em evidência, outras alternativas a ela. Mas, sério, você entender a medicina como uma ciência uma ciência probabilística, uma ciência de incerteza, essa humildade que vem quando você conhece esse conteúdo, isso você vai ver. Se você aprofundar nisso aqui, esse livro pode ser uma ajuda a isso, né? Você vai ver que tua cabeça abre, né? E você vai fazer uma medicina que vai ajudar muito mais pessoas. Maravilha. Perfeito. Deixa o seu @. Meu @ é @José N. Alencar. N é Nunes, né? Então, José N. Alencar. Raquel, onde as pessoas te acham? @endocrinofeelings. E você, Ana? Eu tô no doutora Ana Gandolfi. O Médico de Quê tá no @médico de Quê. Se vocês gostarem, indiquem para os amigos. Se vocês não gostarem, indiquem para os inimigos. E até a próxima. Valeu.